Os modelos anteriormente apresentados, racional, comportamental, político e responsável, são modelos que representam bem a decisão humana, né? Eles servem não apenas para descrever como nós e as outras pessoas tomamos decisões, mas também prescrever e apontar caminhos a seguir para se tomar uma decisão com mais qualidade, tá? Acontece que eles não explicam totalmente a decisão humana. Para isso, existem alguns modelos residuais. Esses modelos também são importantes na explicação de como as pessoas decidem na prática. E da mesma maneira, servem também como dicas para nossas decisões. Vamos falar sobre intuição, incrementalismo e aprendizagem e categorização. Intuição é um tema muito importante e foco de estudos ligados principalmente à psicologia. Assim, não se pretende aqui, tá, discutir profundamente esse tema, mas apenas fazer considerações sobre suas consequências e importância para a decisão. Claro que eu tenho que fazer uma apresentação mesmo que superficial sobre o tema, né, para que exista um mínimo de entendimento de um assunto que é muitas vezes confundido com aspectos místicos. Intuição não é magia, gente, não é coisa do além. Intuição é um processo reconhecido cientificamente em que as pessoas utilizam um processamento, né, um pensamento, né, não consciente. Tá? Esse processo tem forte componente afetivo, emocional, né, sofre importância da experiência e utiliza uma série de processos, né, mentais, como eu disse, não conscientes, né, com ligações muito complexas. Eu não me atrevo a discutir um assunto tão complicado. Mas, como eu disse, vamos falar de suas consequências para a decisão. Atenção, o fato de ser não consciente não implica que uma decisão intuitiva não tem racionalidade, tá? Ou mesmo que não leva em consideração aspectos relacionados aos aspectos comportamentais, políticos, responsáveis. Como já foi falado em outro momento, a decisão humana sempre é afetada por aspectos racionais, comportamentais, políticos e responsáveis. Esses modelos, na verdade, se somam na prática da decisão, né? E da mesma maneira ocorre com a tomada de decisão intuitiva. A decisão intuitiva leva em consideração componentes dos modelos anteriormente descritos, mas, como eu falei, de maneira não consciente. A decisão intuitiva tem sua importância em situação de pouco conhecimento, né, muita incerteza, pressão por tempo, né? Vale dizer que esse processo não é voluntário, ele simplesmente acontece. Você não recorre conscientemente à intuição. Você não fala assim, vou recorrer à intuição, né? A intuição surge, né, como eu disse, involuntariamente. E cabe a você se posicionar frente a ela, acatá-la, desprezá-la, criticá-la, tá? E aqui aparece uma boa dica para o uso da intuição, a crítica. Intuição não é algo errado, é algo a ser respeitado, como um processo mental não consciente, mas fruto de um processamento que leva em consideração muitas variáveis. Como eu disse, não é nossa intenção nesse curso discutir o processo de intuição, mas suas consequências, né, e seu uso. Desprezar esse processo é, no mínimo, um desperdício. Tá? A evolução nos capacitou com esse fenômeno, né? Ele é importante, por exemplo, na criatividade. Né? É claro que abraçar cegamente a intuição como prática dos negócios, prática da vida, e mesmo em situações de grande risco, é um erro. Né? Na medida do possível, surgindo, né, esse processo, a intuição, esse processo inconsciente, deve-se analisá-lo para verificar sua validade. Como eu disse, na medida do possível, e levando em consideração o fator risco. Né? Mas como analisar a intuição para se optar por uma decisão? Usando os modelos anteriormente discutidos. Verifique aspectos de racionalidade, de percepção, de comunicação, de interesses envolvidos e da responsabilidade. A intuição se apresenta como alternativa, né? Ela apresenta alternativas que devem ser analisadas. E como eu disse, né,
verifique seu uso, considerando riscos envolvidos, principalmente. O incrementalismo. Tá? Uma outra prática ligada à decisão que ocorre com todos nós e que apresenta como uma alternativa válida para a tomada de decisão é a do incrementalismo. De forma geral, pode-se considerar o incrementalismo como uma prática de conserto, de pequenas modificações ou melhorias. Tá? Pode-se pensar no seu contrário. O contrário é mudanças radicais, fortes, estratégicas, que têm grandes modificações como consequências. Né? O incrementalismo tomou muito espaço em estudos administrativos nas últimas décadas, principalmente com a administração japonesa. Né? É aquela história do produto que vai sofrendo pequenas modificações pelo fabricante ao longo do tempo. Todo ano, né, um novo modelo de carro é lançado com pequenas modificações e que não alteram substancialmente né, os elementos básicos. Pequenas modificações também podem ocorrer no processo de produção. Tá? Isso é incrementalismo também. Tá? Decisões incrementais são muito usadas também quando se tem pouco conhecimento da realidade. E aí a gente procura aprender e mudar para alcançar satisfatoriamente os objetivos. Imagine se eu quero montar um restaurante em um certo bairro, mas eu não sei muito bem o gosto dos fregueses. Eu não faço um investimento de maneira específica no restaurante. Por exemplo, eu não monto uma churrascaria, uma pizzaria, um self-service. Tá? Eu monto um restaurante mais genérico, que me possibilite, né, esses atendimentos de uma maneira razoável. Faço investimentos, né, que possam ser usados, né, para essas possibilidades. E depois, ao longo do tempo, por informações dos fregueses, né, e da minha capacidade de atendê-los, o restaurante vai tomando uma cara e se torna especializado. Né? O sistema usado em startups, né, e tecnologia, né, usam muito isso. Existem ferramentas ligadas a modelos de negócio para ajudar o incrementalismo nesse caso. Tá? A lógica do incrementalismo, né, é assim se tomar decisões iniciais que podem ser revistas, vão sendo consertadas, arrumadas. Tá? A lógica de aprender com o tempo e fazer os ajustes. Tá? Mas eu vou fazer uma observação importante. Incrementalismo é uma possibilidade, mas ela deve ser usada com cuidado, não deve ser um estilo de vida. Né? Ela deve ser uma opção. Tem gente que não faz planejamento, plano, e fica no deixa a vida me levar. Não é isso. Tá? Como eu disse, é uma possibilidade. Não é a melhor. Em certas situações, ela se mostra apropriada, quando se tem pouco conhecimento e mesmo quando se depende de outras pessoas. Tá? O incrementalismo tem importância também em situações políticas. Tá? Categorização. Uma outra prática de decisão usada que se apresenta como muito conveniente, mas tem seus riscos, né? E essa prática recebe muitos nomes, tá? Mas aqui eu vou usar o termo categorização. A ideia é de se ter, né, algumas categorias de ação ou decisão prévias. E quando surge o momento da decisão, você enquadra o problema em uma categoria. Tá? Na área médica, isso é uma prática muito usada. Existem doenças e tratamentos. Né? O indivíduo chega no consultório ou no hospital e os médicos tratam de diagnosticá-lo de acordo com as categorias prévias de doenças. E depois, né, oferecer tratamentos também de acordo com categorias. Né? É como se você tivesse ferramentas prontas e escolhesse a ferramenta mais adequada para o caso. A categorização pode assim ser dividida em duas partes. A categorização do problema, que é o diagnóstico, e a categorização da ação, né, a ser realizada, a solução. Né? Esse tipo de decisão tem enormes vantagens. Simplifica a decisão que iria se tomar muito tempo para ser tomada. Facilita, assim, a vida do tomador de decisão. Né? Geralmente, a categorização exige um profissional capacitado no assunto, né? Como no caso dos médicos, psicólogos e demais profissionais da área de saúde, advogados, consultores, né? Consultores organizacionais ou de informática, né? E por aí vai. Né? E exige que exista um corpo de conhecimento que permita montar as categorias de uma maneira que
que se alcance grande parte dos casos, como é no caso da medicina, né? Esse tipo de decisão tem seus problemas. Existem casos que fogem às categorias não respondem adequadamente. E muitos decisores podem ficar muito presos à categorização e não procurar soluções específicas. Eles tentam encaixar, mesmo que isso não seja adequado para algum caso específico, né? Da mesma maneira, a categorização não permite muita criatividade, ela se prende mais ao passado. As categorias já definidas por situações anteriores, que podem não ser necessariamente válidas para o futuro. Resumo: intuição, incrementalismo, categorização. Muito úteis nas decisões, mas saiba usá-los. É isso aí.